Depois que já transitou em julgado, é o agravo em execução. Certo? Se você tiver dúvida, é uma decisão interlocutória, não é sentença. Não condenou nem absolveu. É uma decisão interlocutória. Aí, se você percebe que pela natureza da decisão, do ato que você vai impugnar, é antes de transitar em julgado a sentença condenatória, é o rese. Mas se já transitou em julgado, é o agravo. Por exemplo, livramento condicional. Livramento condicional é quando o cara foi condenado, está cumprindo a pena e no cumprimento da pena ele pede alguma coisa. É o agravo em execução. Certo? Quando for antes do transjulgado, é o rese. Inclusive, galera, eu contei uma fofoca para vocês, já não sei se vocês vão lembrar. Falou de fofoca, vocês vão lembrar. Certo, Viviane? Você lembra da fofoca que eu já contei? Que fofoca, gente. Não sabia, não. Pois é, a fofoca foi o seguinte. Em 84, Nossa, Adilson, sinceramente, uma fofoca que começa com em 84 é complicado. você vê que é uma fofoca atual. Em 84, criaram a LEP. E na LEP, criaram o recurso em sentido, o agravo em execução, que é o recurso para ser usado na execução da pena. Mas não criaram o procedimento desse recurso. Tá, na LEP, se alguém for recorrer de alguma coisa durante a execução da pena, usa o agravo em execução. Legal, interessante. E qual o prazo? Qual o procedimento dele? Não tem previsto o procedimento dele. Porque o pessoal, em 84, o pessoal fala de não precisa criar o procedimento do agravo. Porque o novo Código de Processo Penal vai ser publicado daqui a poucos dias. E vamos deixar para o novo código, para o novo CPP, regulamentar qual é o procedimento do agravo em execução, qual é o prazo. Isso em 84. Novo Código de Processo Penal estava para ser aprovado também em 84. Bom, como até ontem, porque hoje ainda não deu para ver, como até ontem não foi publicado o novo Código de Processo Penal, continua existindo na LEP o recurso, o agravo em execução, mas não tem o seu processamento, o seu procedimento. É um recurso sem procedimento. E aí, para não ficar capenga, para não ficar sem utilizar esse recurso, o que a jurisprudência fez? Como não tem previsão na LEP de como será o procedimento do agravo em execução, vamos usar o mesmo procedimento do rese, que está previsto no CPP. Então, o agravo em execução, ele usa o mesmo procedimento do rese. Ele é em 5 dias, a forma de interposição, ele combate decisões interlocutórias, entendeu? Então, os dois são bem semelhantes nesse ponto. A jurisprudência que criou isso, porque a LEP não trouxe a resposta para isso. E o novo Código de Processo Penal, até ontem, não foi aprovado. Tá bom? E nem acho que vai ser, porque o CPP tem sido remendado há muitos anos. Você vê agora um exemplo disso, aquele curso que eu dei do juiz das garantias, o juiz das garantias estava previsto para o novo Código de Processo Penal. Pegaram esse instituto e jogaram no atual CPP para mostrar para a gente que dificilmente teríamos um código totalmente novo. Eles vão remendando o CPP durante o tempo, tá bom? Ok? Vamos à frente. 20, 21, 22, 23, revogado. 24 é uma coisa antiga, porque antigamente o sujeito quando é condenado, ele pega uma pena privativa de liberdade mais multa. Pena privativa de liberdade mais multa.
E aí, até 96, galera, até 96, se o cara não cumprisse a multa, convertia a multa em pena privativa de liberdade. Isso foi revogado por essa lei. Entendeu? Então, há quem entenda que hoje também está revogado o 24. Tá bom? Vocês aprenderam que a pena privativa de liberdade, a multa é dívida de valor. Se o cara não pagar a multa, vai ser executado. Tá? Vai se entrar com ação de cobrança contra ele. De execução, perdão, na esfera civil. Agora teve uma alteraçãozinha aqui pelo pacote anticrime, mas isso a gente vê depois. Continuando. Aí eu já entrei, botei uma observação e tal, e já entrei em outro assunto, que é o procedimento do recurso sentido estrito. A gente sabe que ele é bifásico. Ele é interposto em 5 dias e as razões depois em 2 dias. Então, olha bem. Olha bem. Quando sai uma decisão interlocutória? Saiu a decisão interlocutória. Certo? Saiu uma decisão interlocutória. Você tem 5 dias para entrar com a petição de interposição. Você pede para recorrer. Por isso que ele é bifásico. Tem 5 dias para entrar com a petição de interposição. 5 dias. Isso vai ao juiz, que vai admitir o seu recurso ou não. É o juízo de admissibilidade. Ele faz a admissibilidade. Se ele recebe o seu recurso, ele conhece o seu recurso, ele vai te dar um prazo de 2 dias para juntar as razões recursais. As razões é o porquê que você está recorrendo, né? São os fundamentos do seu recurso. Certo? Depois que você junta, ele abre também o prazo de 2 dias para outra parte juntar as contra-razões. Certo? Mais 2 dias para as contra-razões. Certo? Que garrancho, hein? É igual o prézinho, é igual a letra do Carlos. Bom, tudo bem? Ok. A Lívia falou do 14, agora eu estou vendo aqui. Eu conseguiu abrir o chatzinho. O que tem o 14, Lívia? Foi quando você perguntou em qual que tinha parado. Ah, tá. Obrigado. É que agora abriu o chatzinho aqui. Ficando o chat aberto, fica fácil. Tá? Tá joia. Porque tem hora que ele some, esses rebeldes. Sacanagem com o Carlos, não, rapaz. Ô, que sacanagem, Gustavo. Sacanagem você correr sozinho e tirar em segundo lugar, rapaz. Viu? Olha bem. A letra do Carlos é bonita, linda, coisa maravilhosa. Aqui eu expliquei, ofereci as razões e contra-razões. Juízo de retratação é um procedimento interessante. Quando eu deixei aqui do juízo de retratação, eu até pulei isso ali que eu queria explicar como é o procedimento. Eu volto aqui nesse quadrinho que eu fiz, nesses garranchos parecidos com a letra do Carlos, é o seguinte. Deixa eu melhorar isso aqui.
5 dias da petição de interposição. O RESE é um dos poucos recursos. O RESE é um dos poucos recursos que eu tenho o efeito regressivo. Trabalhei com vocês na aula passada. Efeito regressivo tem nada a ver com o mundo espiritual, já expliquei isso. É quando aquela decisão impugnada, ela volta para quem a prolatou, onde ele tem a chance de se retratar, tá? Esse é efeito regressivo. É igual o namorado de uma colega de vocês aí, que vocês conhecem bem, toda hora ele exerce a retratação, volta atrás. Que a namorada dele, linha dura. Mas como que é isso? Eu tenho a decisão interlocutória, entra com a petição de interposição. Quando volta para o juiz, para ele, voltando para o juiz, para ele admitir o recurso, aqui ele pode se retratar. Ele pode exercer a retratação. Ele pode voltar atrás. Tá? Ele pode se retratar. Isso é efeito regressivo. Efeito regressivo é quando houver a impugnação, a decisão volta para quem a prolatou, quem deu aquela decisão, e ele pode se retratar. Eu tenho no RESE, eu tenho no embargo declaratório. Tá? Então, ele se retrata, ele volta atrás. E aí, interessante, eu já tive um caso desse. A juíza soltou meu cliente, uns anos atrás. Aí, o MP recorreu, recurso sentido estrito, porque soltou a liberdade, revogou a prisão. A juíza voltou atrás e mandou prender ele de novo. Olha que coisa legal. Aí, o que você pode... Se ele se retrata ou não. Se ele não se retratar, continua, abre o prazo para as razões, tal. Mas se ele se retratar, a outra parte prejudicada junta uma petição e esse recurso vai subir. E o juiz se retratou. Meu caso, a juíza se retratou. O que eu posso fazer? Eu junto uma petição informando o tribunal. Ó, o juiz soltou, o MP recorreu, ela voltou atrás. Eu quero que seja revogada essa última decisão dela para o sujeito ficar solto. Isso vai para o tribunal. Tá? Esse procedimento está previsto no artigo... Acho que é 5... Espera aí só um minutinho. 588. 588, ó. Depois de 2 dias, contada a interposição do recurso, ou do dia que o escrivão fizer vista ao recorrente, esse oferirá razões e em seguida será aberta ao recorrido por igual prazo. Acho que é 589. Se o recorrido for réu, será intimado do prazo da pessoa do defensor. 589. Com a resposta do recorrido, ou sem ela, será o recurso concluído ao juiz, que dentro de 2 dias sustentará o seu despacho. Aqui não é despacho, é decisão. Eu expliquei isso para vocês. Tá? É uma redação antiga, está fora do melhor rigor técnico. Mandando instruir o recurso com os translados que lhe parecer necessário. Não exerceu a retratação. Vai embora, vai subir para o tribunal o recurso. Aí o parágrafo único. Se o juiz reformar a decisão recorrida, a parte contrária, por simples petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la. Então, se o juiz se retrata, a outra parte pode, por uma simples petição, recorrer dessa retratação dele. E isso vai para o tribunal. E o juiz não pode mais se retratar. Ele só pode se retratar uma única vez. Ok? Vocês entenderam o que eu falei? Estão me entendendo? Rebelde Aline, está me entendendo? Só pode se retratar uma vez, né? Só uma vez. Wallace, você está me entendendo, Wallace?